de volta com a Revista da Cidade. Olha só o convidado que eu estou recebendo agora para comentar o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Mais um final de semana muito violento que nós tivemos aqui. Doutor Eduardo Leite, tudo bem? Seja bem-vindo à Revista mais uma vez. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso em receber você, mas infelizmente nós temos que falar de assuntos que não são nada agradáveis, né? Verdade. Não é esse tipo de assunto que a gente gostaria de conversar, né, doutor Poderíamos Eduardo? falar sobre qualquer outra coisa, né? Mesmo sobre violência, né? Só que nesse momento não dá pra gente fechar os olhos para tudo que está acontecendo na nossa cidade e em volta da gente. Está tudo muito próximo, né? Esse final de semana foi mais uma violência absurda, um dos mais violentos desde que começou toda essa onda de crimes na cidade, né, doutor Eduardo? O que acontece é o seguinte: primeiro que as pessoas precisam estar informadas do que acontece na cidade. Não adianta só deixar por conta dos noticiários, dos jornais, enfim, porque as pessoas têm que efetivamente saber o que vem acontecendo minuto a minuto, sobretudo, até para poder se proteger, porque hoje o grande problema é esse. Como é que eu faço a minha proteção? Como é que eu protejo a minha família, né, os vizinhos e daí por diante? Então esse é o grande desafio que eu acho que nós temos pela frente. É verdade, que a gente percebe que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, então a gente tem que realmente saber como lidar com essa situação aqui em São Paulo. Agora a gente está percebendo também, a gente viu inclusive umas fotos nos jornais e imagens em telejornais, do que aconteceu do que está acontecendo, na verdade, com os policiais que estão envolvidos aí na morte, provavelmente estão envolvidos na morte daquele suspeito, e a história ainda está meio mal contada, né? Eu cheguei até a comentar com o Laerte que fica difícil a gente analisar uma situação como essa, né, doutor Eduardo? Porque é claro que os policiais, eles estão sendo atacados em grande escala. Isso a gente está percebendo com os números, se eu não me engano, são 90 policiais assassinados desde que começou essa onda de crimes, ou desde o começo do ano, se eu não me engano. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem, não devem agir dessa forma, formando grupos de extermínio, fazendo a justiça com as próprias mãos, o julgamento ali mesmo, em plena luz do dia. Então, a gente fica tão vendido em saber para que lado a gente defende, né? Fica uma situação tão complicada, né, doutor? Regina, o importante é saber que não existe polícia boazinha em nenhuma parte do mundo, né? O que tem que haver é uma polícia politicamente correta. É isso, ou seja, respeitar as leis, respeitar tudo aquilo que está contemplado em todo o sistema normativo. Esse é o grande problema, né? Eu acho que esse é a verdadeira função da polícia, ou seja, combater e reprimir o crime, mas não pode passar por lá de lá, ou seja, não pode se transformar num criminoso. Então nós precisamos saber o que é a polícia, qual é a função da polícia e qual é a função de um bandido, né? A polícia, ela combate a criminalidade, mas ela não pode fazer parte da criminalidade, né? Assim como essas milícias que são grupos de extermínios, ou seja, saem matando as pessoas, ou seja, e nesse meio pode ter pessoas de bem, né, como tem também, obviamente, criminosos, mas a polícia tem que saber que ela tem que cumprir rigorosamente aquilo que a lei impõe. Então, esse é o ponto importante. Por isso que tem as corregedorias, por isso que tem as investigações, por isso que tem todo esse aparato, né, que fiscaliza, que acompanha a atuação dos policiais, né? Então, não pode existir grupo de extermínio. Isso é claro, ou seja, passa a ser um criminoso, sai cometendo homicídios e execuções, né? Então, esse é um ponto. Agora, é óbvio, não podemos generalizar. A polícia tem o seu lado bom, tem o seu lado importante, tem o seu valor, né? Ele tem que ter uma autoridade. Isso é uma coisa muito interessante. Em qualquer outra parte do mundo, a polícia tem autoridade, né? E como é que ela se impõe? Como é que ela faz essa autoridade? Ela atua de acordo com a lei, mas com o rigor também da lei. Se você reparar, por que os americanos usam tantas insígnias? Por que aquelas medalhas todas que ficam lá estampadas? Isso já é um sintoma de autoridade. Então, o que acontece? O que nós percebemos nessas últimas décadas é que a polícia não tem mais autoridade. E aí começa a força, né? Começa aos comandos, começa essa ação paralela que a polícia passa a tomar. O que, obviamente, isso não pode acontecer. Claro que então, não. Agora, uma coisa é muito certa.
Não existe polícia boazinha. Existe, sim, a polícia politicamente correta. Essa é a função dessa. Nós tivemos agora um vídeo, né, apresentado onde se demonstra, num primeiro momento, numa primeira análise, que poderia ter ocorrido uma execução feita por policiais. É óbvio, a corregedoria está aí, a polícia vai apurar, a corregedoria vai apurar e vai punir, como de fato já decretou, inclusive, a prisão desses policiais. Nós não podemos ter uma outra favela naval, né? Mais uma vez, ou seja, aonde polícia, ao invés de dar segurança, de dar proteção, ela passa a criar um temor naquela comunidade. Então eu acho que ao mesmo tempo, fazendo uma outra análise, né, a gente sabe e está comentando aqui que é óbvio que os policiais, sendo homens da lei, eles têm a obrigação, o dever, é claro, assim como todo cidadão, mas eles mais ainda em colocar essas leis em prática. Mas existem algumas leis que a gente para pensar e fala, meu Deus, como é que pode? Inclusive uma notícia que o Laerte acabou de trazer agora de manhã, que está nos jornais, se não me engano, saiu no Agora, mostrando uma lista imensa de membros do PCC que foram colocados, eles são já reconhecidos como membros do PCC, sabidamente pela polícia, e foram colocados nas ruas, receberam indultos para desfrutar de benefícios, para, não sei exatamente qual indulto foi, se foi Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, que seja, mas não voltaram para a cadeia, e muitos deles, é óbvio que não voltaram para a cadeia, né? É tão claro isso como o dia. Claro que não o de hoje, que está bem nublado, mas enfim. Aí o que a gente fica pensando? Esse tipo de lei, será que não tem que ser revista? Porque é um absurdo. Esses policiais podem estar envolvidos nesses crimes que estão acontecendo, esses bandidos que foram soltos podem estar envolvidos nesses crimes que estão acontecendo agora, nessa onda de violência. São muitos os nomes aqui no jornal. Eu fiquei de queixo caído. Olha, o que nós precisamos entender é o seguinte, que nós temos o poder executivo, que é o governador, que cuida de toda a parte administrativa, ou seja, de toda a parte operacional de um estado. Você tem depois o legislativo, que cuida das leis, faz leis, ou seja, promove exatamente aquilo que o cidadão precisa, aquilo que a sociedade precisa, transformando isso em leis. E aí você tem o poder judiciário, que também é um poder independente, que tem atuação, que trabalha de uma forma independente, que tem o seu presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que conduz toda a política do poder judiciário. Então, o fato de colocar essas pessoas na rua, todo esse pelotão, como foi anunciado pela própria mídia do PCC, isso é atividade exclusiva do Poder Judiciário. É um juiz, né, que cuida da vara de execuções penais, que cuida de todos os presos, que vai lá e determina, ou seja, olha, eu dou porque isso está contemplado na lei, esse privilégio, né, esse benefício dele sair no Dia das Mães, sair no Natal, sair no final do ano. É absurdo você colocar uma coisa dessa, inclusive para quem comete um crime hediondo de sequestro, por exemplo. É que você tem um histórico, que na verdade dentro ele tem um prontuário, e nesse prontuário ele tem um histórico. E aí conta toda a vida dele lá dentro do sistema carcerário. Então, de acordo com a atitude que ele tem, se ele trabalha lá dentro, porque ele tem a remissão de pena, enfim, tudo aquilo que ele faz dentro do sistema penitenciário é arquivado, ou seja, é anotado nesse prontuário dele. Então o bandido sabe que ficando na cadeia bonzinho, bonitinho, no tempo que ele tem de pena, trabalhando, fazendo a lição de casa, fazendo o seu dever, frequentando cultos e etc., ele é visto como bonzinho. Aí quando ele sai pra rua, ele volta a ser o que era, porque se ele continuasse sendo bonzinho, ele teria voltado para continuar a cumprir sua pena, né? Isso é verdade. O que acontece é o seguinte, todo esse trabalho que ele faz de igreja, enfim, o trabalho manual que eles têm lá dentro, o comportamento dele, a relação dele com os outros presos, tudo isso é contado. É óbvio, não existe também bandido mal dentro da cadeia. Todo mundo acaba entrando no sistema, né? Então, esse é o ponto. Agora, quem colocou essas pessoas na rua foi um juiz de direito, né? Uma pessoa que cuidou, que acompanhou, que estudou cada prontuário desse, e ele achou por bem dar esse benefício para essa pessoa, para todas essas pessoas. Então isso é uma atividade exclusiva do Poder Judiciário. Mas a impressão e não do que Poder dá Executivo. É como se a gente estivesse brigando contra o patrimônio, né? Como a gente diz. Eu vou te dar um exemplo.
exemplo, você tem a pena máxima a ser cumprida são 30 anos. Né? Você sabe que a pessoa comete vários delitos, e tem lá uma pena de 100 anos, vai poder cumprir só 30. Tá. Chegou aos 30 anos, tem jeito, tem que colocar aquela pessoa na rua, porque a lei impõe isso. Né? Não é uma questão, ele vai voltar. Como aconteceu com alguns presos, um preso aí recentemente que ainda se encontra no sistema penitenciário, por uma outra questão, porque tem um laudo pericial dizendo que ele é uma pessoa esquizofrênica, sofre de uma doença mental e por essa razão tem que ser mantida longe da sociedade. Mas a lei impõe 30 anos, tem que colocar na rua, não importa se ele vai delinquir ou não. E mesmo porque, se ele de fato for reincidir, cometer outros crimes, outras atrocidades, precisa primeiro que ele cometa para depois efetivamente... É absurdo. Precisa colocar o cara na rua para ele ir lá cometer mais um crime e para poder voltar. Quer dizer, sabidamente isso vai acontecer. Gente, é uma coisa... Esse é o sistema, mas não é só o nosso sistema, é todo e qualquer sistema. São contradições da lei que existem em qualquer lugar. São contradições. Agora, o que eu acho, como é que você pode reparar isso? Tendo políticas de ressocialização. Não adianta pegar o preso... Que no nosso caso não existe, né? Não adianta pegar o preso, jogar ele na rua e falar agora é por sua conta. Tem que dar trabalho, tem que ter acompanhamento psicológico, tem que ter o acompanhamento da assistência social, tem que ter uma estrutura familiar, tudo isso tem que cuidar. Não adianta você pegar o lixo e jogar na rua, porque não vai adiantar nada. Você vai ter que cuidar, vai ter que reciclar, vai ter que realmente dar toda atenção. Tem um ditado que eu sempre uso: o paciente melhora com a atenção. Quando você não dá atenção, ele morre. É o que acontece no sistema carcerário. Esse é o grande problema. A sociedade paga um preço muito alto quando ele volta para o convívio social. E aí o que acontece? Por essas falhas todas, a gente pode dizer assim, né? Agora, essa notícia que a gente ficou sabendo durante o final de semana, que o Ministério Público já sabia que essas ações iam acontecer, que os bandidos iam atacar e com força, não só os policiais, mas a sociedade. A Secretaria de Segurança Pública disse que não sabia de nada. Como é que você avalia essa situação? Olha, o que eu vejo é o seguinte, nós até conversamos a respeito disso na sexta-feira. Se não tiver uma integração, se as pessoas não sentarem numa mesa para conversar e saber o que é que você faz, o que é que você tem, quais são as informações, porque inteligência é informações. Quem tem informações tem tudo. Claro. Quem tem informações e senta em cima das informações e não repassa, também tá cometendo um delito. Ou seja, lógico, ele está prevaricando. Existe um crime nesse sentido. Se eu sou funcionário público, sei de alguma coisa que vai acontecer e não revelo isso, não passo para frente, você está prevaricando, é óbvio. Então, esse é o grande problema, a falta de informações. As pessoas não se falam, as pessoas não passam. O Ministério Público, se ele tem informações imediatamente, mesmo porque ele faz o controle da polícia, ele faz o controle externo da polícia, é ele que acompanha as ações da polícia, né? Ele não determina aquilo que a polícia vai fazer, porque isso é função do secretário de segurança, mas o Ministério Público tem que passar as informações, porque senão fica aquela coisa, ou seja, eu finjo que estou recebendo segurança, o outro finge que está fazendo, está todo mundo aí num fingimento danado. Então, esse é o ponto. Ou seja, enquanto não sentarem, enquanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, os comandantes tanto da PM quanto da Civil, o secretário, o próprio Procurador-Geral do Estado, que é do Ministério, que comanda o Ministério Público do Estado de São Paulo, o governador, enfim, a Polícia Federal, né? A Guarda Civil Metropolitana, todo mundo está envolvido numa são forças de segurança, e essas forças de segurança tem que se falar, tem que conversar. Enquanto isso não acontecer, você não tem uma segurança eficiente, você não tem políticas públicas na área de segurança, você não tem uma politicamente correta, uma situação que você possa efetivamente combater ou pelo menos prevenir a questão da criminalidade. Então eu acho que esse é o grande problema. Existe uma coisa muito interessante. O rádio, você tem uma frequência, ou seja, a frequência do rádio da Polícia Militar. A frequência do rádio da Polícia Militar não se comunica com a frequência da Polícia da Guarda Civil Metropolitana. Ou seja, um não entra no sistema do outro, apesar de ter um sistema de última geração, mas uma polícia não fala com a outra. Então, por aí você já começa a perceber a falha nas ferramentas e na comunicação, que eu acho que é o maior problema que nós
nós temos hoje é a falta de comunicação entre as instituições. Eu tenho aqui um comentário de uma telespectadora, é a Karina Calegares, inclusive é um assunto que eu gostaria de repercutir com você, porque a gente percebe muitas vezes uma inversão de situações quando o assunto é direitos humanos. Quando aparece um monte de policial morrendo, parece que não se fala muita coisa. Quando aparece policial matando um bandido de forma como apareceu agora, aí muita gente cai em cima. E a Karina também defende justamente esse ponto de vista. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Bom dia para você também, Karina. Obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte: não acho certo o que aconteceu em relação com os policiais, mas acho que a polícia de São Paulo tem muito mais o que fazer do que prender policiais para averiguar o que aconteceu com a morte de bandidos. Tenha santa paciência, ela diz. Morrem todos os dias de 10 a 15 policiais e ninguém está ligando. Agora, com esse vídeo, todos entram em alerta pelo bandido morto. Não entendi. Agora vai aparecer os direitos humanos em favor dos bandidos e pressionar a polícia para uma solução, mas eles não apareceram até agora para dar uma ajuda às vítimas que os bandidos mataram. Que país é esse sem lei? É o que ela está dizendo. O que você pensa sobre isso? Olha, a questão primeiro nós vamos entender essa questão dos direitos humanos, tá? Direitos humanos, ele é praticado para toda e qualquer cidadão, ou seja, para toda uma sociedade. Não existe direitos humanos só para o preso, também existe para o preso, também existe para a pessoa de bem, também existe para as vítimas, também para uma diferença de manifestações, né? O grande problema é as instituições, às vezes, que eu, de uma certa forma, eu às vezes censuro. Direitos humanos tem que estar presente no velório daquela vítima da violência. Os direitos humanos têm que estar lá dentro do sistema carcerário. Os direitos humanos têm que estar defendendo os direitos dos policiais, os direitos dos civis. Então, direitos humanos é para todo e qualquer cidadão. Não existe só para um ou para outro. A única coisa que acontece é a forma, ou seja, perde o momento oportuno de se revelar, ou seja, perde o momento oportuno de se manifestar, né? De repudiar, de refutar aquela situação efetivamente. Os direitos humanos hoje tinham que estar, sim, presente em toda e qualquer lacuna dessa cidade. Todas as situações ou seja, em né? não só na Grande São Paulo, mas em todo o país tinha que estar atuando efetivamente na sua função, né? Eu espero que direitos humanos não apareça agora simplesmente numa situação pontual, porque aí seria vergonhoso até para esse instituto tão importante que é realmente a questão dos direitos humanos. Tá certo. Só comentar mais um e-mail aqui antes de dar um recadinho. A Regina também está indignada. Muita gente está escrevendo e pode continuar escrevendo. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto logo mais. Mas a Regina diz o seguinte: oi, Regiane, estou indignada com os governantes, não estão fazendo nada com relação à violência. Minha família no sábado foi mais uma das vítimas dessa barbárie. Meus primos Lucas e André e sua mãe Maria de Fátima foram assassinados em plena 5 horas da tarde. Corria no velório que foi devido ao toque de recolher. Quer dizer, são situações lamentáveis. Eu fico assim, eu chego a me arrepiar de ler um e-mail como esse aqui e me bate uma tristeza muito profunda sobre o que está acontecendo aqui nessa cidade, né? É uma coisa não pode ocorrer essa questão do toque de recolher. Isso, na verdade, é o que eu falei agora há pouquinho, é a falta de autoridade da polícia. Quando você não tem, aí você perde a dignidade. Esse que é o grande problema. É verdade. Eu volto já com o doutor Eduardo, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto e você continue mandando seu e-mail pra gente, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Até já, doutor. Até já. Inclusive, nós vamos comentar sobre 2 casos que ainda estão em pauta, né? O caso de Carla Cepolina, que foi absolvida até pouco tempo, o Ministério Público diz que vai recorrer da sentença, vamos continuar acompanhando esse assunto, e também a questão da morte de Elisa Samúdio, falando aí, claro, dos que estão sendo acusados, Macarrão, goleiro Bruno e também o Bola, que estão presos, inclusive. Vamos continuar falando sobre esse assunto aqui. Vamos continuar falando sobre a violência em São Paulo. Espero o seu e-mail, espero o seu comentário sobre o que está acontecendo aqui na cidade, porque é claro que muitas são as pessoas que já sofreram e, infelizmente, muitas pessoas ainda vão passar por alguma situação, porque, infelizmente, isso não acabou. Apesar do governador ter ido à imprensa e falado que o pior já passou, a gente viu que não. Esse final de semana foi extremamente violento aqui em São Paulo. Então, o que esperar? Será que as autoridades estão querendo tapar o sol com a peneira? Foram 25 pessoas que foram executadas, mortas esse final de semana por conta da violência. E mais 76 pessoas que foram presas em função de ações que a polícia vem praticando. Fazendo efetivamente. Inclusive essa operação saturação, né, na favela de Paraisópolis, eu queria que o senhor comentasse. Na sua visão, está resolvendo alguma coisa? É uma questão que vai ajudar a reduzir? Porque, por enquanto,
a gente não viu muito resultado. Claro, o número de presos é grande e tudo mais, mas na prática, para a diminuição da violência nas noites de São Paulo e nos dias também, porque já que tem muita coisa acontecendo ao longo do dia, a gente não está vendo redução dos números. O que acontece é o seguinte, essas ações é justamente para debelar o tráfico de droga. São Paulo e o Brasil não fabrica cocaína, não produz cocaína. Cocaína vem de fora. Claro. Né? Ou seja, às vezes você escuta um ou outro falando, olha, fulano foi preso porque plantava maconha, essa coisa. Ou seja, uma droga de menor poder ofensivo, mas não deixa de ser droga. Né? Tem alguns que inclusive levantam a bandeira para poder liberar, para poder descriminalizar, mas na verdade ainda é realmente ainda é uma droga. Agora, o que nós precisamos pensar é o seguinte, quando eu falo que a linha limítrofe do Estado, ou seja, o território brasileiro, as fronteiras do Brasil deverão ser cobertas para que esse tráfico seja efetivamente debelado, ou seja, para que essa droga não ingresse dentro do território nacional, isso sem dúvida. E quem faz isso? É a Polícia Federal, né? Ou seja, o que o Estado de São Paulo está fazendo, o que a cidade de São Paulo está fazendo, o que a polícia está fazendo é o quê? Prendendo esses traficantes de drogas, de drogas que não são produzidas aqui no Brasil, que vêm de fora. Então esse é o primeiro momento, ou seja, essas ações são justamente para debelar, porque essas 1.600 e poucas comunidades que nós chamamos de favelas, tem muita gente de bem, tem muita gente lá, a maioria, a maioria, obviamente, são pessoas que efetivamente trabalham 7 dias por semana, ou seja, vem fazendo o seu trabalho como cidadão, né? O que nós precisamos entender são essas pessoas pontuais que fazem o trabalho, ou seja, que traficam dentro da droga, que de uma certa forma é uma mercadoria que ela negocia, é um comércio que ela faz e que efetivamente isso tem que ser debelado, isso tem que ser combatido, e o que a polícia está fazendo, ou seja, em Paraisópolis, em toda a grande São Paulo, em todas as favelas que efetivamente tem esse tipo de produto sendo comercializado, ilegal. Então, essas ações são importantes e elas só podem ser feitas mediante o que é uma inteligência. Né? A interceptação de linhas telefônicas, como se faz, ou seja, parar com essa questão de comandos de dentro do sistema penitenciário mandarem ordem aqui para fora, né? Isso tem que efetivamente parar. Então, são ações isoladas, mas conjuntamente elas dão um resultado. Então essa que são esses movimentos que a polícia faz e que efetivamente consegue diminuir a criminalidade, né? Nós vamos chegar num momento em que efetivamente essa criminalidade vai recuar. Por quê? Porque a polícia não vai perder fôlego, né? O governo não perde fôlego. O que você tem que fazer é que o marginal que perca o fôlego. Claro. Então essa que é o trabalho que está sendo feito, né? A gente só espera que o número de mortes até lá não seja gigantesco, né? Que a gente tem aí muito mais a lamentar até então, né? Vamos mudar de assunto, mas continuar falando aí sobre a questão da violência. Há pouco tempo atrás, Carla Cepolina foi absolvida, né? Por um júri popular. Foram 3 dias de julgamento, tiveram inclusive algumas intempéries no meio, falta de luz durante o julgamento, pensaram até em deixar para mais para frente, tudo mais, mas no primeiro momento o Ministério Público disse que não ia, a promotoria disse que não ia recorrer da sentença, de repente eles voltaram atrás. Mas existe aí um comentário, inclusive da própria promotoria, que na verdade quem estava sendo julgada ali, né, porque foi o júri absolveu Carla por 7 votos a 0, foi uma unanimidade, né, que quem estava sendo julgado ali na verdade era o capitão da Polícia Militar e não ela. O que você pensa sobre isso? Olha, bom, eu tenho bastante experiência porque eu sou da área do júri, né? Eu atuei 22 anos só na área do júri. O que acontece? Acompanhei, inclusive, o julgamento do Biratã na época e foi condeado a 600 e poucos anos naquela oportunidade em função dos 111 mortos no Carandiru. Tá. E obviamente, era uma pena que estava sendo revista, teve um recurso e daí por diante. Agora, o que acontece no júri? Esse é um problema muito sério. Provas. Ou seja, o Ministério Público e a polícia têm que fazer provas dentro de um processo, porque é isso que a lei exige. É isso que sustenta uma condenação. E só pode... O que acontece? Se você me acusa
de eu ter cometido algum crime, você tem que provar. E quem é o Ministério Público, quando ele faz uma coisa, quando ele denuncia alguém, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um conjunto probatório, provas periciais, provas testemunhais, documentos e até o próprio depoimento das pessoas que estão envolvidas naquele fato. Então, o que acontece? A partir do momento que o Ministério Público não faz a sua prova devida, e esse é um grande problema no Brasil, ou seja, o Ministério Público, porque ele tem a possibilidade de recorrer, o que não acontece nos Estados Unidos. Alguém que é absolvido lá nos Estados Unidos, se for absolvido pelo júri popular, não se fala mais naquele processo. Então, se exige uma competência maior do Ministério Público para poder fazer, se ele perder, ele não tem mais recurso. E no Brasil, não. No Brasil, o que acontece? Havendo uma absolvição, o Ministério Público vai lá, pode recorrer e o tribunal pode anular o julgamento. Até em questão disso, eu gostaria de comentar e resgatar um e-mail que nós recebemos aqui na sexta-feira de um perito criminal falando sobre a precariedade de materiais que eles têm para elucidar um crime, para conseguir provas justamente para que essa fase final do julgamento de uma pessoa aconteça de uma forma efetiva e de uma forma mais certa e clara. Isso também acaba prejudicando todo o processo de condenação, que é justamente o local do crime muitas vezes é violado, não é isolado da forma como deveria, né? Ele, enfim, é mexido, as provas ali acabam não acontecendo. Eu comentei contigo, comentei aqui no programa na sexta-feira, o problema do DHPP, que é a Delegacia de Homicídios, dos casos não, autoria desconhecida. Essa delegacia de homicídios, essas delegacias de homicídios, elas ficam aqui no centro da cidade. Ou seja, muitas vezes, muito distante da onde acontece o crime, onde ocorre a desova. Se é um dia como hoje, eles vão demorar 2 horas para chegar no local de crime para fazer Aí começa o problema da questão da prova. Aí se demora 2 horas, chega lá, a vítima que está lá jogada, ou seja, que está lá aguardando o recolhimento do corpo ou a mesma chegada da perícia, a perícia chega, a perícia está aqui na cidade universitária. Ela sai da cidade universitária para ir até lá. Tem algumas bases, mas demora demais. Então, quando chega, já não tem mais prova, ou seja, já foi completamente destruída as provas de locais. Por isso que as pessoas, os peritos reclamam que não tem condição de trabalho, não tem equipamentos, né? Você só vê a perícia trabalhando com eficiência nos casos de grande repercussão. Aí você vê, a imprensa acompanha, aí aparece o perito uniformizado com jaleco branco. Reconstituição do crime, fazem aquele circo todo. Esse é o grande problema que nós enfrentamos aqui. Aliás, eu vi um jornalista, eu não vou citar nomes aqui, mas há pouco tempo ele deu uma entrevista, ele estava comentando justamente sobre isso. Um jornalista muito conhecido aqui no Brasil. Ele disse o seguinte, que a casa dele foi assaltada, todo mundo lá foi feito refém, foi uma situação muito triste, muito traumatizante até. E aí quando chegou o delegado, que inclusive era conhecido dele, chegou o delegado para dar uma força e tudo mais, e estavam pegando os depoimentos, aí ele falou assim pro delegado, olha, a gente não mexeu em nada, então a casa tá cheia de digital, vocês podem colher as digitais, fique à vontade para fazer o trabalho de vocês. Diz que o delegado pegou no braço dele e falou, você tá assistindo muito filme americano. Dá para acreditar num negócio desse? Isso. A gente jura que vai ser feito um trabalho de investigação para que a justiça seja feita, e isso simplesmente não vai acontecer, porque não é de praxe aqui no Brasil, é um absurdo. Você sabe aquele seriado que fala sobre investigação? Você sabia que está envolvido diretamente a perícia de Nova York? A perícia, o governo, a cidade de Nova York ganha dinheiro produzindo aquele seriado. Eles dão o subsídio para continuar todo aquele trabalho que é feito, ou seja, o dinheiro, o royalties que você recebe do seriado, a cidade de Nova York ganha por conta de colaborar e também revelar uma ideia maravilhosa. Aliás, eu adoro tem um canal que passa Universal Channel, que passa o Medical Detectives. Aquele programa é fantástico. Crimes de 20 anos atrás são elucidados hoje por conta justamente da tecnologia que se dispõe para chegar a conclusões que há um tempo atrás não se tinha, exames de DNA, com fio de cabelo, com essas coisas. Isso existe, isso é real.
Por que não usar? Agora nós temos um problema aqui que é uma barreira, que é a preservação da imagem, proteção de imagem. Lá nos Estados Unidos não tem isso, né? Ou seja, crime, é de interesse público e ponto final. Aqui não, aqui você tem o problema de preservação, não pode mostrar a cara daquela pessoa, daquele criminoso, porque tem que preservar a imagem dele. Então esse é o grande problema. Então o que nós temos que fazer? Ou seja, o governo tem que encontrar algumas ferramentas para poder subsidiar esses organismos, essas instituições e produzir provas sérias dentro do processo. Isso não vai acontecer o que aconteceu não só nesse caso, como qualquer outro. Se eventualmente a pessoa tem culpa e o Ministério Público não produz, a polícia científica não produz porque não tem ferramentas para isso, o Ministério Público repete aquilo que a polícia fez. Eu vou te dar um dado. 99% das condenações que existem no Brasil, elas são baseadas só na testemunha e não na perícia, não nas provas periciais. Quer dizer, só fica nos testemunhos, e você sabe como é que funciona. Como é que funciona a prova testemunhal, né? Pois é, cada um puxa a sardinha, como a gente diz, pro lado que acha mais interessante. Daqui a pouco a gente continua o nosso assunto, então, da violência, e nós vamos, inclusive, comentar sobre um outro caso, né, que é o caso do goleiro Bruno, que vai ser julgado essa semana. Daqui a pouco eu volto, tá bom, doutor Eduardo? É sempre muito bom a gente tentar entender o que acontece, porque como o doutor Eduardo acabou de comentar, é só com informação que a gente tem armas, justamente para lutar contra tudo isso que está acontecendo. Só para a gente finalizar a questão do caso Carla Cipollina, que a gente acabou falando sobre outras coisas também, eu queria só que o senhor comentasse com relação à solução ou a mudanças, de repente, nesse julgamento ou nesse resultado. Não deve mudar muita coisa, por mais que a promotoria entre realmente com o recurso, já que novas provas provavelmente não vão ser produzidas em cima disso? Olha, o que acontece é o seguinte, já tinha sido arquivado inicialmente. Aí o Ministério Público recorreu e o tribunal mandou a julgamento. Então, qual é a probabilidade desse processo ser anulado? Eu diria que quase zero. Eu acho que é 1%. Por quê? Porque, na verdade, de fato, não existe provas suficientes. Ou seja, provas periciais mesmo. Há um conflito em relação ao horário, dia de morte, né? Porque a perícia só foi feita na segunda-feira, ele teria morrido no sábado, teve um decurso muito grande, e aí não consegue determinar qual é o horário. Porque você tem um problema sério na perícia, na questão da medicina legal, é difícil você determinar o horário efetivo da morte. Certo. Agora, ainda falando sobre provas, a gente tem também o caso do julgamento do goleiro Bruno, que deve acontecer, inclusive, nessa semana. E ainda com relação à produção de provas, o que na sua opinião deve acontecer? Porque o corpo ainda não apareceu, né? Ninguém sabe aonde ela está. Não existe existem muitas contradições também nos depoimentos com relação ao que aconteceu sobre o sequestro dela, quanto tempo ela passou em poder dele, enfim... Ainda sobre essa questão de falta de provas, o senhor acredita numa condenação? Corre o risco de ser absolvido, porque o nosso sistema impõe a necessidade do corpo físico, ou seja, você tem que ter o exame necroscópico que nós chamamos, que é a necrópsia no corpo. É o atestado do médico legista dizendo que aquele corpo foi periciado. A falta desse corpo pericial pode criar um problema bastante sério em relação, até na questão procedimental. Então, não há possibilidade de você avançar se não existir um corpo. Isso a lei impõe. Tá? Existe um caso, não sei se você lembra, os irmãos Naves, que foram há muitos anos atrás, na década de 40, eles foram processados. É uma coisa muito semelhante a isso. Eles foram processados, foram condenados pela morte de uma pessoa, numa cidadezinha aqui do interior de São Paulo, os irmãos Naves. Aí passou, um morreu na cadeia, foram condenados a 30 anos de cadeia, um morreu na cadeia, o outro já estava prestes a sair, de repente aparece quem? A vítima daquele crime na cidade. Teve filme, viva 30 anos depois. Gente, então o erro, foi o maior erro do judiciário do Brasil, tá? Ou seja, as pessoas, eles cumpriram pena, um morreu e aí a vítima aparece. Então, nesse caso, pode acontecer. Porque existe uma especulação de que ela está em outro país, vivendo a vida dela numa boa. Tem um testemunho aqui, dizendo que ela foi porque ela pediu 50 mil reais, que o Bruno teria dado 30 que ela teria ido para a Bolívia e depois... De lá para o leste europeu? Para o leste europeu, com um passaporte falso, para fazer um trabalho pornográfico, ou seja, porque ela já trabalhava nessa área. Então, existe essa versão. Se
ela é mentirosa ou não, nós não sabemos. Ela tem que ser comprovada, obviamente, porque quem está apresentando a versão é a defesa. Então, existe essa versão e não existe o corpo, ou seja, nós temos um problema sério, um problema da falta de corpo. O que pode acontecer é essas pessoas serem todas elas condenadas e de repente a moça aparece, daqui a alguns anos aparece aqui retornando ao Brasil. Isso pode acontecer, como já aconteceu em erros judiciais no passado, como eu acabei de relatar aqui dos irmãos Naves. Então, isso realmente tem que tomar muito cuidado com essa. É melhor você absolver alguém pela falta de prova do que você condenar e manter a pessoa presa. Isso quem diz não sou eu, é a jurisprudência, é a própria lei que diz isso, que impõe. Vamos aqui, o caso do mensalão, algumas pessoas não foram absolvidas por falta de prova? Ou seja, por mais contraditório que possa ser, por mais na cara que esteja, como dizem, exatamente, na cara, ou seja, que barba. Não existe prova. O Ministério Público não teve competência para fazer a prova, a polícia não teve competência para fazer a prova, e se impõe a absolvição. E aqui a gente não está levantando a bandeira da impunidade, nós estamos levantando a bandeira da justiça, claro. Efetivamente, que ela seja feita. Então, esse é um problema muito sério. E eles vão ser julgados os 3 ao mesmo tempo? Os 3 que estão presos, que são o goleiro Bruno, Bola e Macarrão? Olha, dia 19 começa agora, 19 de novembro. Provavelmente, como são advogados diferentes, provavelmente vai haver uma cisão de julgamento. Vai primeiro os executores e depois vão os mandantes. Essa é a ordem, os partícipes por último. Essa geralmente é a ordem que se impõe num julgamento como esse. Mas eu acho muito pouco provável que consiga fazer o julgamento dos 3 juntos, porque depende da concordância dos defensores. E, obviamente, os defensores não vão concordar em fazer esse julgamento conjunto. Tá certo. Eu quero só encerrar lembrando a todos que nós vamos continuar debatendo e discutindo esse assunto aqui no estúdio, sim, ao longo aí da semana, das próximas semanas, enquanto durar, e a gente espera que dure muito pouco, por favor, essa onda terrível de violência que está acontecendo aqui em São Paulo, e convidando a toda a sociedade para entrar nessa discussão, nessa conversa junto com a gente. Por isso que a gente recebe uma infinidade de e-mails aqui, infelizmente não dá para comentar, repercutir todos. Eu queria só encerrar falando o e-mail da Adriana Regina, que ela é casada com um policial. Bom dia para você também, viu? Eu imagino o medo que vocês estão vivendo todos os dias aí na casa de vocês. Ela diz o seguinte: estamos refém de criminosos. Meu marido sai de casa para ir trabalhar de madrugada, levanto com ele para poder abrir e fechar o portão, pois tenho muito medo dele ter que descer de carro para poder fechar o portão. Tá, que país é esse? Será que temos condições de fazer uma copa? Ela está levantando até uma outra questão aqui, né, com relação a essa violência toda. A gente imagina o medo realmente que eles vivem todos os dias. Regiane, só para poder fechar, eu acho que é uma grande oportunidade de nós resgatarmos aquele convívio familiar. Agora é o momento de você ficar mais em casa, curtindo a família, ou seja, né, conversar mais com os familiares, até essa onda passar. É verdade. Isso é uma coisa, é um saudosismo. Infelizmente, que se recolher nessa porque situação. Hoje as pessoas se afastaram, né, do ambiente familiar, né? Cada um vai, os filhos, enfim. Então eu acho que é um momento oportuno de nós fazermos isso. Tá certo. Agradeço mais uma vez a participação do Dr. Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo, e lembrar que o Disque Denúncia, o telefone é 181, para que todos nós nos mobilizemos aí, né, e que façamos uma corrente de ajuda também aos serviços de inteligência, ajudando nas denúncias. Lembrando que o Disque Denúncia recebe tudo isso de forma sigilosa, você não precisa se identificar. Qualquer coisa que você souber, informe, que é sempre muito importante, não é isso? Obrigado, doutor Eduardo. Até uma próxima, viu? Ótima semana para você. Cuidado com o trânsito na volta para casa aí. Bem que ele mora aqui pertinho, tá mais tranquilo.